Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou João Pedro Oliveira, mais conhecido também como J Preto, e esse é mais um episódio do nosso projeto Teias de Anansi. Para quem está chegando agora, é nossa contação de história de toda quinta-feira, certo? Esse projeto é impulsionado pelo programa Bolsa Jovem de Fortaleza, na qual eu sou bolsista da área dos povos tradicionais. E hoje nós vamos contar a história de ninguém mais, ninguém menos que Mariana Crioulo. Se você já conhece a história dela, sabe como foi correria, como foi uma liderança impecável e era uma preta embaçada. E se você não conhece, cola com a gente que a gente vai te contar, certo? Vamos desenrolar nessa teia aí. Então, Jota, quem foi Mariana Crioulo, certo? Mariana Crioulo foi uma mulher preta, né? Que já nasceu em cativeiro aqui no Brasil no período da colonização, certo? Se eu não me engano, ela nasceu entre 1808, por ali. Mariana Crioulo nasceu e viveu no distrito de Vila das Vassouras, no Vale do Café, no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, na área fluminense ali, quem é do RJ pode dar esse salve e falar se é ou não por ali, certo? Mariana Crioulo era mucama e costureira, ou seja, ela era explorada dentro da casa grande. Tinha que atuar assim a safada, e o senhor safado lá era horrível, certo? Mas por que a gente tá falando de Mariana Crioulo? Porque ela era embaçada, certo? Mariana Crioulo, em 1838, junto com seu companheiro Manuel do Congo, organizaram um levante contra o engenho daquele que ela fazia parte, certo? Falou, não, mano, vamos botar pra gerar em cima desses bichos aí e vamos botar pra gerar na Revolução, certo? E botou pra gerar. Em 1838, mais específico, 6 de novembro, Mariana Crioulo, Manuel do Congo e outros 100 escravizados lutaram por sua liberdade e se levantaram contra o engenho. Uma observação muito importante: aquela área do Rio de Janeiro era muito conhecida por maltratar demais a população preta nos castigos, era muito violenta. Então você fazer um levante nessa área muito violenta, o risco de dar errado era muito grande. E a gente tem que levar em consideração também o contexto. Mariana Crioulo estava no Brasil. Ela não teve, de certo modo, os mesmos caminhos que Antenor Firmin, por exemplo, que usou a ciência para fazer revolução. Mariana Crioulo foi na força, foi na porrada e foi na voz. Uma característica dela, contada por fontes orais, é que a voz de Mariana Crioulo dava medo em todo mundo que tentava barrar ela. Então, pretinhos, gasguitos e gasguitas é nosso ancestral, tamo junto. Ser gasguito também é revolução, certo? Então, partiram para esse levante, certo? E aí, família, esse levante deu em quê, certo? Esse levante originou a criação do Quilombo Manuel do Congo, no Rio de Janeiro, naquela área, onde Manuel do Congo e Mariana Crioulo exerciam a função de liderança, eram conhecidos como reis e rainhas daquele espaço de resistência. E aí, final feliz? Não. Como a gente sabe, para preta é tudo difícil, como diz Major RD. A Guarda Nacional, junto com os senhores, invadiram o Quilombo e levaram 16 pessoas, 16 rebeldes, primeiramente com o crime de insurreição, rebeldia contra o Estado, certo? Incluindo Mariana Crioulo e Manuel do Congo, certo? E aí que a gente tem que começar a ter cuidado com as histórias. Por quê? Manuel do Congo foi o único condenado à execução. Os homicídios do Levante, o homicídio do Levante caiu nas costas do Nego Velho, certo? Outros 14 rebeldes foram condenados a algumas chibatadas, como conta a história algumas, mas a gente sabe que são 500, 600 chibatadas. E, aí que a gente tem que ter cuidado, Mariana Crioulo, em algumas narrativas, foi poupada por sua sinhá. Enfim, aí que a gente tem que ter cuidado. Por quê? Quem fala isso é Inês Pandeló, ex-deputada estadual do Rio de Janeiro, do PT, que foi responsável, isso a gente pode cravar aqui, que foi responsável por buscar a história de Mariana Crioulo e torná-la símbolo. E ela disse isso aí nessa narrativa de história. Mariana Crioula ela não foi condenada à forca a pedido de sua dona, a dona Francisca Elisa Xavier. Mas ela teve que assistir a condenação ali, a execução do Manuel Congo. Então, deve ter sido um sofrimento também terrível. Ah, João, então foi, né, de certo modo foi triste ela observar Manuel do Congo sendo morto, né, executado, mas ficou por ali, então ela seguiu a vida dela, né? Esse é o problema da narrativa única, né? Só tem esse único viés. Quando a gente, nessa narrativa, pelo menos na minha interpretação, nessa narrativa a gente vê algo muito
pacífico, algo muito, sofreu, mas é isso. E aí que a gente tem que ter cuidado. Quando a gente se debruça de outras referências, agora com algo a mais, né? Com algo a mais, que entende essa correria, essa vivência e procura em outras fontes, a gente vê que a história não foi bem assim, certo? As referências estão aqui. E no documentário que eu deixei lá no link da bio também, se vocês quiserem, é maravilhoso, que essa entrevista também tá lá, da Inês, certo? O que acontece? Na real, em outras fontes, né? Nesse documentário que eu achei também, que não é na internet, Mariana Criollo, ela não foi, de certo modo, poupada. Em primeira mão, como a gente falou no início, ela era costureira. E a gente sabe que costureira naquela época era algo bem interessante para ser, né, jogado fora, abre muitas aspas. Então, de primeiro pode ter sido poupado por isso. Só que, em seguida, Mariana Criollo também foi condenada à morte. Mariana Criollo foi colocada num quarto escuro, sem água, sem comida, até sua morte. Quem vê isso como poupar, eu vi como requintes de crueldade. E a gente sabe que requintes de crueldade existia naquela época. O período escravocrata no Brasil é algo mais desumano possível. Acho que de todo o mundo, o Brasil foi o mais desumano possível. E aí a gente vê que tipo de poupar foi esse que ela acabou definhando, acabou desnutrida, sendo morta desse jeito. Entende? Aí a gente lembra da fala do que o monge lá... A gente ainda consiga curá-lo. E então me prender? Não. Só me joga no oceano. Com meus ancestrais que saltaram dos navios. Já que a escravidão era pior que a morte. Mata logo de uma vez. Não fica com esse negócio de me prendendo, de fazer eu sofrer mais não, entendeu? Então esse é o perigo da história única. E aí, não é só esse VT. São outras partes. A Inês também diz, né? Vai dizer um negocinho que eu vou botar pra vocês agora, que você vê que a vivência dela para até certo ponto. E aí isso nos convida a ter cuidado com as narrativas que são contadas pra gente. A Mariana Criollo me chamou a atenção pelo fato de ser uma mulher que era escrava, mas tinha uma certa regalia do ponto de vista da escravidão, né? Porque ela vivia dentro da casa, era escrava de companhia, era preta de estimação, como eles chamavam. Essa fala de Inês, ela é muito complicada. Por quê? Porque se ela é escutada por alguém que não tem o determinado conhecimento preto, né, que é o real, do que aconteceu no período escravocrata, a pessoa se engana. E aí eu pergunto, onde uma mulher preta, em meio a um período colonial, em meio ao século XIX, teria regalias, privilégios por estar dentro da casa grande? Ela só mudou o local onde ela ia ser explorada, onde ela ia ser violentada. Então, esse é o perigo dessas narrativas que suavizam a real história. E suavizando essa real história, dá pano pra manga para negarem a dívida que tem com nossa população preta. Então é para isso que o Texto de Anansi está aqui. Contar histórias, contar nossas narrativas por nossas pessoas. Nossos ancestrais incorporados na gente. Então é para isso que o Texto de Anansi está aqui. Então a narrativa que a gente coloca hoje é que Mariana Criollo foi uma liderança, foi forte, foi uma mulher embaçadíssima, gasguita que botava medo em todo mundo, mas que também foi vítima desse sistema colonial que vem há muito tempo e está até hoje. Então nós temos que ter cuidados e buscar essas fontes, essas narrativas, essas que nos contam a visão de quem vive, de quem paga o preço. Então estamos chegando ao fim de mais um episódio do Texto de Anansi, certo? A gente vai terminar com a linda, maravilhosa voz de Ellen, né? Que também é carioca, que também vai usar a voz para fazer um tributo pra gente. Vou deixar o Instagram dela aqui. E muito obrigado, não esqueçam de curtir, salvar e compartilhar e disseminar a história de Mariana Criollo. Porque como frase dela, morrer, sim, se entregar, nada disso. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de
revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, cantar de dor. Oh, 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 oh. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor.